Olá, estudante! Eu sou o professor Andréian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Sem mais delongas, questão 41 é a questão que começa a parte de legislação lá dessa prova de agente de polícia. E questão 41 fala do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Essa questão é um pouco longa, você tem que ter paciência para fazer essa questão na hora da prova e também para acompanhar a correção aqui comigo, certo? Então tenta fazer aí rapidinho e depois vem aqui conferir. Conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de polícia, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observada, entre outras, a seguinte disposição, ou seja, qual que está correta? Essa é a pergunta. Letra A. Quando em situação de emergência, desde que acionados os dispositivos sonoro e de iluminação, os veículos de polícia têm prioridade absoluta sobre todos os outros veículos e em relação aos pedestres, não sendo necessário obedecer às regras do Código de Trânsito Brasileiro. Será que está certo? Será que está errado? Vamos continuar. Letra B, lógico. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita. Letra C. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas do Código de Trânsito Brasileiro. Próxima página, letra D. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente deverá ocorrer a todo momento, mesmo que não esteja em situação de emergência, a fim de alertar os pedestres e motoristas da presença desse veículo no local. E a letra E fala que os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro do veículo em situação de emergência, deverão atravessar a via rapidamente antes que o veículo da polícia se aproxime. Então veja, é uma questão do CTB, ela pega uma parte específica lá que fala de todas essas disposições no momento de iluminação vermelha intermitente lá do carro de polícia, dos veículos do carro de polícia que tem algumas prioridades. Então a gente tem que saber quais são as regras, certo? Então vou lá para você, é o artigo 29, beleza? Se a gente for lá no artigo 29, inciso 7º, teremos alíneas, que são essas, A, B, C, D. Nessas alíneas é que estão as alternativas da nossa questão. Mas começando lá em cima. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 7º. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, que é o que a questão fala, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência. Então aqui eu já vou mostrar para vocês, ó. É sempre? Não, não é sempre. É quando em serviço de urgência, certo? E devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Então as alternativas que já disseram diferente disso, que pode a qualquer momento, que pode sempre, vai estar errado. Não é sempre, não é a qualquer momento. Quando em serviço de urgência, certo? Qualquer regra é quando em serviço de urgência. Então, beleza. A linha A. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela esquerda. Na questão, estava falando direita. Indo para a direita, é lógico, da via e parando se necessário. Ou seja, o veículo está em uma determinada faixa. Ele deve
ir para a direita e deixar livre a da esquerda onde ele estava, certo? A linha B. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio. Nada de sair correndo, nada de se apressar rapidamente, atravessar, nada disso. Eles deverão aguardar lá na calçada, no passeio. Só atravessando a via quando o veículo da polícia ou da ambulância, seja o que for, já estiver passado pelo local, logicamente. A linha C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação do serviço de urgência, é o que já está lá no caput, né, do nosso inciso 7º, certo? Que eu pus lá em cima, então aqui ele repete, só quando em serviço de urgência. E a linha D fala que a prioridade de passagem na via no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida, com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, e sempre obedecidas as demais normas deste código. Ou seja, beleza, está em situação de urgência. Vai ter prioridade? Vai ter prioridade. Mas qual é a situação dessa prioridade? De qualquer jeito que ele vai passar no meio do cruzamento, no meio dos carros? Não. Tem que ser com velocidade reduzida quando estiver perto de pessoas, de cruzamentos, de carros, certo? E, lógico, com cuidado de segurança, porém, ele vai burlar algumas normas de trânsito. As outras ele vai obedecer, que é justamente tomar cuidado, não exceder tanto assim a velocidade, a fim de, por exemplo, acontecer um capotamento ou qualquer coisa do gênero, certo? Então ele vai obedecer as demais normas do código. Dito isso, vou voltar para a questão e mostrar para você os erros e acertos que eu já citei aqui, certo? A letra A, ele diz, olha só em vermelho aqui, ó, prioridade absoluta. Não é porque está em situação de urgência que ele vai ter prioridade absoluta. E ainda ele continua embaixo. Foi a última coisa que eu li, ó. Não sendo necessário obedecer às regras do Código de Trânsito Brasileiro. Não. Algumas ele vai estar livre e não vai precisar seguir. Mas as demais, ele tem que seguir as normas, certo? Então não é prioridade absoluta. É só na situação de urgência, e mesmo na situação de urgência ele vai seguir as demais normas. Perfeito? Letra A errada. Letra B é o erro aí no final, quando ele diz faixa da direita. Não, ele tem que deixar livre a faixa da esquerda, porque ele sai da esquerda e vai para a direita, logo a da esquerda fica livre, certo? Letra C é o nosso gabarito, eu já volto nela. Letra D é quando ele fala que o uso da iluminação vermelha intermitente deverá ocorrer a todo momento para alertar as pessoas que passam pelo local, mesmo que não esteja em situação de emergência. Não, eu disse que precisa estar em situação de emergência, de urgência, certo? Então, letra D está errada. E letra E fala que os pedestres, ao ouvir o sinal do veículo, deverão atravessar a via rapidamente. Não, deverão aguardar no passeio, na calçada, depois que o veículo da ambulância, o carro de polícia, seja o que for passar, aí ele atravessa. É lógico, é bom senso, né, pessoal? Então, letra C aqui, ó. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do Código de Trânsito Brasileiro. Certo, pessoal? Questão longa, era exigido um pouco de paciência e atenção para você não se confundir que só porque está em situação de emergência pode tudo. Não é assim, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Dê um curtir aqui embaixo para me ajudar e aproveita e já clica na próxima questão para continuar resolvendo e estudando, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima.